Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, né? Mas para nós agora é boa noite. Seja bem-vindo todos ao nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje é 20 de junho e eu sou a Tânia. E é com imensa alegria que nós iniciamos o nosso Evangelho online. Para iniciar o Evangelho, eu vou fazer uma leitura inicial para vocês. Deixa eu ver aqui. Está dando para ver? Ok. Sempre melhor. É uma mensagem do Emmanuel. Em todos os caminhos da vida, encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade de teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadores. Com todos temos algo de bom para aprender e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Nada acontece por acaso e, embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se recebes críticas ou injúrias, não te aflijas pela resposta verbal aos teus adversários. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centraliza-te no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança e sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza os seus ideais. Busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha e humildade para vencer os entraves do teu mundo interior. Aceita os outros como são, a fim de que te aceite como és, porquanto de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixe muito a desejar. Do livro Brilhe Vossa Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Carlos Bacelli. Então, com essa belíssima página, iniciamos o nosso Evangelho. Quero chamar agora o nosso amigo Álvaro, que ele irá fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vindo, Álvaro. Obrigado. Então, nós estamos aqui e, de acordo com o que nós vimos na leitura agora, temos que ter perseverança, temos que ter fé, coragem e caminhar sempre para frente, né? Porque todos nós temos condições, mas temos que ter exemplos, mas nunca ficar nos comparando em situações que ainda está longe de alcançarmos, em um passo de cada vez e sempre caminhando. Então, nós vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecer pela misericórdia, pela sua bondade, que possa nos assistir, que possa nos orientar neste momento, para entendermos da melhor forma possível a lição que vai ser lida hoje. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso bendito e santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, não a nossa. Assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações do caminho, mas livra-nos, Pai, de praticar o mal, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Alva. Hoje nós vamos ter um estudo do capítulo 17. Eu vou ler um pequeno fragmento dessa página, pois o nosso expositor hoje irá trabalhar esse capítulo para nós. Caracteres da perfeição. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele nunca se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhe que se esforçaria, que esforçassem pelo alcançar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E para a nossa reunião de hoje, com muita alegria, eu quero chamar agora o nosso amigo Estevão. O Estevão é um jovem trabalhador que já está aí no caminho há um bom tempo e ele hoje irá fazer o Evangelho para nós. O Estevão, ele é da nossa casa, esteve sempre ali na evangelização, ficou na mocidade, o Estevão agora está morando fora, é um jovem que está fazendo universidade, por isso tem que deixar a casa dos pais. Mas, com muita alegria, ele aceitou o convite para vir fazer o evangelho para nós. Estevão, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Boa noite a todos. Tô conseguindo me ouvir, enxergar aí certinho? Sim, tudo bem, Estevão. Olha, Estevão, Certo. fiquei muito contente de você ter aceito o nosso pedido, porque nós precisamos dos jovens para ir assumindo essas funções de comentar o Evangelho, né? Então, Com certeza. a sala agora é sua, fique à vontade, tá? Estamos Tá certo. aqui para poder estudarmos o capítulo Sede Perfeitos. Eu pensei bem esse final de semana, é um capítulo fácil, mas é o mais difícil de se colocar em prática, né? Eu dando uma estudada por cima, assim, eu percebi mesmo que é um assunto até fácil de você teorizar, né? Mas pôr em prática no dia a dia é É o algo muito mais, difícil. bem complexo. Então, seja bem-vindo. Fique à vontade. Que Jesus, Certo. Maria Obrigado. Santíssima, lhe ampare, lhe conduza para que você possa expor tudo aquilo que você tanto planejou com amor e carinho. Seja bem-vindo. Certo. Desde já eu já peço desculpa para vocês, caso eu ficar um pouco meio travado nas falas, é porque eu não estou treinado o suficiente ainda, mas eu vou tentar ir expondo o que eu entendi e o que eu estudei sobre. Eu vou estar apresentando a tela aqui. Tá dando para enxergar? Sim, Estevam. Certo. Eu vou colocar em tela cheia, tá dando para ver Aham. ainda? Fica melhor, né? Aí, estão conseguindo ver? Não entrou tela cheia, Estevam, para mim. Não. Então só um minuto. Hum. Aí, tá em tela cheia agora? Entrou, certinho? Aí. Já deu Certo. certo. Então, hoje, como a Tânia disse, eu vou fazer uma apresentação sobre o capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos. Ah, Aqui tem um sumáriozinho sobre todas as lições que eu vou falar hoje.
que primeiro eu vou falar sobre caracteres da perfeição, que a Tânia já leu um pedaço aí. Eu vou falar sobre o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, as instruções dos espíritos do dever, a virtude, os superiores e os inferiores, e sobre cuidar do corpo e do espírito. Então, começando agora falando um pouco sobre os caracteres da perfeição, tem essa frase que a Tânia já leu lá anteriormente, né? Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. E é uma frase que pode ser, às vezes, meio mal interpretada, né? Porque a gente nunca poderá atingir a perfeição de Deus. A criação nunca poderá atingir a perfeição do seu Criador, né? A gente não tem essa possibilidade de atingir a perfeição absoluta, e na verdade essa frase ela tem mais um sentido de a perfeição relativa, né? Como Jesus já disse, né? Ao amarmos os nossos inimigos, ao fazermos o bem aos que nos odeiam, ao orarmos pelos que nos perseguem, demonstra uma essência, né? Uma essência da perfeição que está na caridade, que a caridade é uma das maiores virtudes que tem, né? Porque na prática da caridade, na verdade, é a prática de todas as virtudes, né? E, e é mais ou menos isso. E tem essa frase que eu coloquei no slide: não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Então, do capítulo dessa lição foi basicamente isso que eu trouxe. Agora, falando do homem de bem. O homem de bem, né, é aquele que cumpre a lei de justiça, a lei de amor e de caridade. É o que julga a si próprio antes de julgar o próximo, interrogando sempre a sua própria consciência sobre seus atos, sobre sua moral. E quando nós mesmos nos perguntamos, né, a gente sempre se pergunta: eu fiz algum mal em não oferecer ajuda àquela pessoa que às vezes está precisando, mas no momento não pude ajudar? Será que eu estou fazendo mal a uma pessoa, não estendendo a mão sempre para ela, porque também não é sempre que a gente pode, né? E a gente sempre pensa, né, se a gente realmente fez tudo que a gente podia, se a gente foi útil em tudo que a gente fez, se a gente deu o nosso máximo em cada ação do nosso dia, né? É disso que o homem de bem se trata, né? Enfim, é aquela frase que todo mundo acho que já ouviu, né? Que a gente se pergunta sempre: se fizemos ao outro tudo que desejamos que fizesse pela gente mesmo, né? Também falando do homem de bem, é aquele que encontra uma satisfação em tudo que ele faz, os benefícios que ele proporciona para si mesmo e para os outros também, né? Nos serviços que ele presta, tanto no seu trabalho, tanto nas suas ações no dia a dia, tanto na caridade, quanto se entregando como pessoa, tanto como material, tanto imaterial, né? Trabalhando sempre o corpo e a alma. Tem um problema também, né, em relação ao homem de bem, que quando se é egoísta, se calcula os proveitos, né, e as perdas decorrentes de toda ação generosa, né, que aí já meio que perde o efeito da sua boa ação, você querendo algo em troca, né. E o homem de bem, em resumo, é bom, é um homem bom, com todos, sem distinção de raça, sem crença, porque todos que enxerga, em todos ele enxerga um irmão perante a Deus, né? Todos somos irmãos perante Deus. É sempre fazer o bem, sem olhar a quem, né? Ter respeito a todas as convicções, todas as crenças, todas as religiões, todas as fés, porque cada um tem dentro de si o seu pensamento próprio, a sua fé, a sua convicção, tem que ser sempre respeitado. Ter respeito a tudo e a todos,
um, o homem de bem, né, não se alimenta nunca de ódio, nunca se alimenta de rancor, muito menos de vingança. Uma vez que um dos maiores exemplos que Jesus deixou para a gente quando ele pisou na Terra é que não existe vingança, não existe sentimento de rancor, que Jesus foi um homem que pisou aqui, sofreu tanto sem motivo e, acima de tudo, perdoou, esqueceu as ofensas que foram feitas a ele e deve sempre, em relação ao homem de bem ainda, deve ser sempre indulgente para as fraquezas alheias, né? Porque a gente sabe que todo mundo necessita de indulgência, né? Que ninguém é perfeito, todo mundo comete erros, todo mundo tem seus defeitos. Como diz a frase, quem nunca cometeu um erro, que atire a primeira pedra. Acho que ninguém vai atirar nunca, né? Porque todo mundo tem algo a corrigir, algo que não fez de perfeito, né? Não se pode criticar o defeito do próximo, já que todos temos defeitos e perante esse mal que a gente fez, tentar melhorar sempre com bem sobre o mal sempre. Estudando, assim, nossas próprias imperfeições, trabalhando para combatê-las, nunca criticando a do próximo. Em resumo, é isso. O homem de bem deposita fé em Deus, na bondade, na justiça, e na justiça da sua sabedoria, né, na justiça perfeita de Deus, e que tem sempre em mente que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações que a gente tem que passar e tem que aceitar, porque isso serve para a gente sempre ser a melhor versão de nós mesmos, né, e nos tornarmos um homem de bem. Sempre com um sentimento de caridade, de amor e sempre muito amor ao próximo. Ah, Agora, na outra lição, né, que são os bons espíritos. Primeiro começa explicando um pouco sobre o espiritismo, né, que o espiritismo não institui nenhuma nova moral. Ele apenas facilita, né, é um caminho que facilita os homens na ligação do homem, da inteligência e da prática do Cristo, de todos os ensinamentos que ele deixou, ensinando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam, que sempre tem aquele que duvida de algo, ainda mais no espiritismo, né, que demanda de você ter aquele pensamento mais aberto, né, mais aflorado, que não é só o material que a gente vive muito imaterial, né? O próprio nome da religião fala, são espíritos, né? Que é algo que a gente tem que ter uma crença e tem que saber enxergar algo que não está nos nossos olhos, né? São também os que acreditam, né, que sempre há algo por trás de alguma coisa, tudo tem um porquê, né? Sempre tem algo por trás de qualquer ação e qualquer coisa que acontece na nossa vida. E, por fim, também os bons espíritos são aqueles que conseguem modificar as falhas, todas as falhas, em busca do seu melhoramento, e eles sabem que é preciso compreender que as imperfeições não são limitadores do nosso desenvolvimento, tanto moral quanto pessoal, é, se assim se assim a gente sempre compreende. Portanto, fazendo valer, né, a possibilidade, tanto moral, tanto material. Se reconhece o verdadeiro espírita, por fim, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que tem para domar cada uma das suas inclinações ao mal. Porque independente, como eu falei anteriormente, independente de qualquer um que seja, todo mundo vai ter uma inclinação ao mal, vai ter uma hora de raiva, um pensamento ruim, que é do ser humano, errado do ser humano. Se fosse perfeito, a gente não estaria nesse mundo, né, de expiações e provas. Em resumo, essa foi a lição dos bons espíritos. Né, eu vou mais ler a parábola, né, para depois fazer um pequeno comentário sobre ela. Então, o que Jesus disse, né? Aquele que semeia saiu a semear e semeando uma
uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros dos céus pedregosos, onde não há umidade a terra onde havia caído, mas levando-se o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 70 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E como no próprio capítulo diz, né, quantas pessoas há com esse efeito para as quais não passa ele de letra morta, e que como a semente caída sobre pedregulhos nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra elas nas diferentes categorias espíritas. Como sempre tem uma pessoa, né, que faz uma pedrinha no caminho, um espinho gigante, né, que impede o crescimento, né? E, na minha opinião, né, eu tenho essa visão dessa parábola, que ela mostra a importância do que a gente viu na lição anterior, né, que a semente, no caso, somos nós, que perante os desafios e as dificuldades da vida, sempre há rochedos, sempre há espinhos no caminho, né, que a gente tem que se esforçar para remover eles e nos desenvolver, e senão a gente não vai crescer e não vai florescer, né? Então, foi isso a parábola, sobre a parábola do semeador. Agora, as instruções dos espíritos, o dever, né, fala que o dever é uma lei da vida, uma obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro e depois com os outros, né? Porque a gente sempre tem que cumprir o nosso dever com nós mesmos, se realizar nós com nós mesmos, né? E o dever íntimo do homem fica sempre entregue ao seu livre-arbítrio, o que ele tem que fazer ou não deve fazer, vai por ele, né? O aguilhão da consciência, o guardião da propriedade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Eu vou terminar de ler essa partezinha, depois eu vou colocar mais um comentáriozinho. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus feitos e seus efeitos, né? Porque muitas pessoas às vezes pensam, eu fiz o mal àquela pessoa, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu achava que eu estava ajudando, mas muitas vezes está estampado na nossa cara e a gente não quer enxergar, a gente que nós mesmos que nos burlamos, né? Em relação ao nosso dever. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Que, mais uma vez, a gente volta no desenvolvimento do espírito, né? Desenvolvimento espiritual nosso desenvolvimento moral. E temos que compreender a prática da virtude, compreender, praticar a virtude, né? Que a gente tem que se afastar dos sentimentos como orgulho, como vaidade, que eles desadornam, né, as nossas boas qualidades. Quando também nos exaltamos, né, erguemos uma estátua na nossa própria virtude, anula o nosso mérito, anula o nosso sentimento de virtude, né, o que nós fizemos. Agora falando da virtude em si, né? Uma das principais características da virtude é ser bom, ser caritativo, ser laborioso, ser sóbrio, modesto, né? E são qualidades do homem virtuoso. São também, pois também não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho, que são coisas que a gente tem que sempre trabalhar com equilíbrio, né? A gente tem que sempre ter a modéstia acima do orgulho, né? Porque é inevitável que todos tenham um pouquinho de orgulho, né? Sempre não vai ser perfeito em relação a isso. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas
e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalta, que se ergue uma estátua à própria virtude, anula. Eu tinha comentado ali em cima, né, que não adianta você fazer todo o bem do mundo e querer que te exaltem, querer que montem uma estátua para você pelo bem que você fez. E segundo Deus, não passa mais que a obrigação, bem dizer assim, porque a caridade é a obrigação e missão do homem, né? Do homem de bem. E agora lendo o final aqui. Ó, vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolha. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Agora, um pouco da lição os superiores e inferiores, que são o inferior e o inferior, entre aspas, na vida em sociedade, né? Sempre há o chefe, o trabalhador, e são coisas que Deus fez isso, né? Que não cabe a ninguém dizer que uma coisa lhe pertence ou que pode ser tirada, né? Que são todas missões dadas por Deus e cargos dados por Deus, né? Todo homem tem na Terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja. Sempre lhe é dada para o bem, e falseá-la em seu princípio pois, falir o seu desempenho. E temos todos a missão para realizar e temos que realizar ela enquanto temos a vida material, né? Que fizestes da riqueza, que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar faculdade ao teu Redentor. Solicita o sentimento do dever oriundo da fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Então, a visão que eu tive disso foi quando recebemos de algum modo autoridade ou riqueza ou uma condição melhor de vida, uma condição que seja no sentido de material, e tanto material como inteligência, né? Que quando recebemos uma inteligência, quando recebemos riqueza, de qualquer forma, uma hora ou outra a gente deve prestar contas, né? De tudo isso que a gente recebe. Não podemos julgar quando deveres e responsabilidades são dados a nós, porque cada um tem uma missão na sua existência e junto com diversos benefícios vem grandes responsabilidades, né? Deus confere sempre autoridade a título de missão, ou de prova, quando entende, e retira quando conveniente. Por isso nós temos que saber ministrar e conviver com toda a autoridade, com todos os superiores e inferiores que nós temos, né? Que nós vivemos. Agora, falando sobre cuidar do corpo e do espírito, desatender as necessidades que a própria natureza indica, desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o introduziu a cometer e pelas quais é ele tão irresponsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo que possa concorrer para seu desgaste prematura. Preservar o corpo, no entanto, não é partir para a atitude de autoadoração, que nunca se deve chegar a esse ponto, né? Autoadoração já é um exagero, e sempre se portar com critério e responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico, mental e espiritual. Quando bem dirigido, o corpo auxilia o espírito na aquisição do seu processo. Se vilipendiado, é causa de fracasso em nossa jornada. Então, para finalizar, minha visão do cuidar do corpo e do espírito é também que demonstra que a oração é algo muito importante na nossa vida, né? Na parte espiritual, na parte moral, é importante, né? Muito importante diariamente, que a gente precisa conversar com Deus, esclarecer todos os nossos problemas, agradecer por toda a nossa existência, porque cada dia
é um presente, né? Cada dia da nossa existência já é um presente. No nosso, peraí, e nesse momento, e no momento de oração, né? Que somos consolados e guiados. Às vezes uma pessoa que está sem rumo, não está conseguindo entender o que está achando, o que está acontecendo com a sua vida, tem que conversar com Deus e com certeza vai achar o caminho de uma forma ou outra. E além disso, através da oração que pedimos e ajudamos outras pessoas, assim como projetos da nossa vida, né? É através da oração que a gente se melhora espiritual e mentalmente, né? Então, foi essa minha apresentação. Espero não ter sido muito corrido, espero ter contribuído com vocês. E tem essa frase do Chico Xavier que eu achei muito ligada com o capítulo, né? Que ele diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é sempre possível começar de novo e fazer um novo fim. Então é isso, uma boa semana para vocês, obrigado pela atenção e peço desculpa por qualquer coisa que eu tenha errado aí ou me apressado. Ah, Estevam, que nada, meu amigo, foi excelente. É assim que a gente começa a trabalhar para Jesus. Porque eu falo assim, que essa profissão nossa de colocar os ensinamentos de Jesus para os nossos irmãos não é fácil. Tem aqui a Ângela, o Álvaro, que mais aqui? A Analice, que está ali sempre expondo o evangelho, sabe que não é fácil, né? Porque, olha, trabalhar para Jesus, a gente é atacado de tudo quanto é lado, não é, meninos? Quem está aí, o Álvaro e a Ângela. Então, meu amigo, foi excelente. E é assim mesmo. A gente vai falando, seca a boca, a gente fica assim, sabe, coraçãozinho na mão. Ontem mesmo eu ouvi uma live que a participante falou assim: eu fiquei 2 noites sem dormir para me chegar aqui. Mas o importante é isso, é nós estarmos divulgando o evangelho do nosso querido Mestre Jesus. E isso você fez, pode ter certeza. E eu espero contar com você mais vezes, hein? Já marquei seu telefone aqui, pode ficar tranquilo, que eu vou estar sempre convidando você. Tá, Estevam? Muito obrigada, meu amigo. Que Eu que agradeço. Jesus, Maria Santíssima, Eurípides Barçanufo, que é o pedagogo, né? Coordenador pedagógico do planeta Terra, te abençoe sempre. E a Annalise está ali, ó, é a juventude que precisa estar aí firme e forte trabalhando. Porque se vocês não começarem a trabalhar, como que vai ser? Daqui uns dias nós estamos voltando lá para a nossa outra casa, né, pessoal? Quem é que vai estar assumindo os nossos lugares? Na lista está ali rindo. Então, nós temos que colocar. Daqui uns dias vocês vão ver uma aí, o Estevam, uma mais novinha do que você, que vai vir falar o Evangelho para nós no mês que vem. Então, nós temos que estar aí firme. O importante é isso. Foi excelente. Continue firme, perseverando. E lá, ó, tudo tem um começo, a Ângela colocou para você. E o começo foi excelente. Continue firme. Tenho certeza que seu pai está aí, ó. Meu filho cumpriu a missão dele. Né, Álvaro? Falei para ele, qualquer coisinha que eu precisasse, ele que me ajudar, porque ele que tem E conhecimento, eu só tento, estou tentando aprender. o dia que seu pai não puder expor o evangelho, você vai no lugar dele. Vixe, Mas responsabilidade. não, mas é assim mesmo, tá? Então, eu agradeço muito. Muito obrigada. Eu que Que agradeço. você seja sempre abençoado nesse caminho que você abraçou agora. Eu estou esperando sua Obrigado. irmã aqui para expor o evangelho para nós, viu? Ok. Meus amigos, nossa, para falar, a semana que vem já é a última segunda-feira do mês. Acabou o primeiro semestre do ano de 2022.
E na semana que vem, como é a quarta semana do mês, é da USE Intermunicipal de Franca. E nós vamos ter aqui também o Marquinho. O Marquinho é do Arte Vida. Ele vai vir expor o Evangelho pela USE e o tema será Bem-aventurado os pobres de espírito. Então, todos vocês estão convidados para estarem aqui conosco em mais um Evangelho Online. E não esqueça, meus amigos, lembra que a semana passada eu disse que a partir de julho, na primeira segunda-feira do mês, nós teremos o livro Paulo Estevam. Então, quem está aí com a sua leitura, ou ainda atrasado, ou não fez a leitura e quer recordar, então estão todos convidados para acompanhar conosco o Paulo Estevam. E a semana que vem eu vou falar para vocês quem é que vai fazer o estudo para nós. Muito ilustrado, lindo, maravilhoso, eu já participei do estudo com ela, vocês vão amar. Então, agora, vamos para o nosso final, né? Vamos para a nossa sensibilização final. É o momento de entrarmos mais intimamente com o nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que ampara, que ilumina os nossos lares. Que Jesus vem adentrando e trazendo esses bons amigos para nos orientar, para nos fortalecer na caminhada, cada um cuidando de cada setor que envolve o nosso lar, uns fluidificando a nossa água, outros cuidando da harmonização mental, outros realizando a limpeza mental, né, para que o nosso ambiente possa ser de uma conexão mais íntima com a espiritualidade. Então, neste momento, Senhor, agradecemos. Agradecemos muito a Deus pelo dom da vida, agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, a nossa querida Mãe Santíssima, essa Mãe zelosa, que nos segura pela mão, nos fortalecendo na caminhada. E assim, pedimos nesse momento, Senhor, a paz pelo nosso planeta, as suas bênçãos para os nossos irmãos que estão sem um destino, sem um norte, para os que estão nos hospitais, para os que estão nos presídios, Senhor, e aos nossos jovens que estão sem um ideal na vida. Traga-lhe a luz, traga-lhe, Senhor, a importância de levarmos a nossa vida até o momento que o Senhor assim desejar. Então, agora, convido o nosso amigo Suadal para fazer a nossa oração final. Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas, que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar,
nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e, principalmente, o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Assim seja. Muito obrigado, meus amigos, pela presença de vocês. Que essa semana seja a melhor semana que nós vamos viver em nossas vidas, né? Com muita paz, com muito amor no coração. Um beijo no coração de todos. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.